Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade de poder trazer uma breve mensagem ao seu coração através deste vídeo. E eu creio que Deus, Ele vai falar conosco. Glória a Deus. E hoje a mensagem a qual vamos estar meditando se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. É um texto muito importante nós prestarmos atenção em cada versículo ao qual nós vamos estar lendo nessa noite, porque é um texto essencial para você que se preocupa em ter uma vida constante diante da presença de Deus, você que se preocupa em agradar a Deus, em viver em santidade, pois assim como diz na palavra do Senhor, sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Glória a Deus. E esse texto é um texto onde Deus ele fala sobre a santificação no meio do povo dele, no meio da casa dele, principalmente para nós não perdermos a presença dele, mas para que a presença dele permaneça em nosso meio até os últimos dias. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3 diz assim: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E Davi e todo o Israel subiu para Baala, isto é, para Kiriate Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aio conduziram a carruagem. E Davi e todo o Israel se divertiam diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Perez Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: Como trarei para mim a arca de Deus? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. E eu quero frisar aqui novamente esse último versículo que nós lemos, que é o 12, que Davi ele disse assim: Como trarei eu para mim a arca de Deus? Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração bem rápida e vamos já estar meditando naquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pois o Senhor disse, Pai, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor ali se faria presente. E por isso nós podemos crer, ó Pai, que tanto aqui como na casa de cada um dos filhos e filhas do Senhor que estiver assistindo esse vídeo, a presença do Senhor está sendo manifestada, ó Deus, de diversas formas, diversas maneiras, ó Pai. Por isso que eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, e nos fortalece e nos ajude para que nós venhamos manter a nossa vida constante diante da sua presença, para que nós não venhamos, ó Pai, ser lançado fora, mas nessa noite pedimos que o Senhor olhe para dentro de nós e veja se há algum caminho mau, ó Deus, e guia-nos pelo caminho eterno, mas não nos lance fora da sua presença, nem retire de nós, ó Pai, o seu Espírito.
É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O último versículo 12 que nós acabamos de ler, Davi, ele ficou com temor a Deus e ele vai logo dizer: como eu trarei a arca de Deus? Glória a Deus. Eles tentaram trazer a primeira vez a arca de Deus para o meio deles, mas foi uma tentativa mal. Por quê? Porque eles tiveram uma intenção até boa, mas eles não se preocuparam no mais importante do que a intenção que eles tinham no coração. Nossa, mas não era bom a intenção que eles tinham de trazer a arca de Deus? Sim, era boa, mas a preocupação que eles tinham que ter era bem mais importante do que a intenção que estava no coração deles. Glória a Deus. Por quê? Deus, ele nos deu o seu Filho, Jesus, e Jesus ele disse que ele não nos deixaria só, mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Glória a Deus. E a palavra de Deus também vai dizer para nós não entristecermos o Espírito Santo, ao qual nós somos selados. Glória a Deus. Aqui é o primeiro ponto. Entristecer ao Espírito Santo de Deus. Entristecer aquele ao qual habita em nós. Entristecer aquele ao qual se comunica conosco. Entristecer aquele ao qual nos traz a comunhão com o Pai. Glória a Deus. Por isso, Davi, no Salmos capítulo 51, já nos últimos versículos, vai dizer: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer algo muito importante. Eu quero estar dizendo isso e nós já vamos meditar dentro desse texto, que vai dizer que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. O povo de Israel, juntamente com Davi, logo no verso 3, eles vão dizer assim: tornemos trazer a arca de Deus para nós, a qual nós não buscamos no dia de Saul. Glória a Deus. Até então, aqui tudo bem. O que Deus ele mais quer que o ser humano ele faça é ele ver da onde ele caiu, se arrepender e voltar para Deus. O que Deus ele quer de mim e de você é que nós vamos se preocupar em ter a presença dele em nosso meio, em ter a presença dele em nossas vidas, em ter a presença dele em meio à sua igreja. Glória a Deus. Mas nós podemos ver dentro desse texto, muitas das vezes, isso que eu vou dizer agora pode ser a questão a qual você possa estar vivendo atualmente, é que você tem até uma intenção boa, mas você esquece do mais importante de permanecer com a presença de Deus, que é o que? É a santificação. Logo no verso 12, quando Davi ele vai dizer: como trarei para mim a arca de Deus? No outro versículo do capítulo 15, o verso 12, Davi ele vai dizer assim: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais dos levitas, santificai-vos tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel até o lugar que preparei para ela. Porque como vós não fizestes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não o buscamos segundo a ordem divina. Glória a Deus. A intenção deles era boa, mas segundo a ordem divina de Deus, Deus ele vai dizer assim: sem santificação ninguém virá ao Senhor. Glória a Deus. E sem santificação não é possível eu e você ter a presença de Deus realmente em nossas vidas. Sem a santificação é impossível nós termos a verdadeira presença, porque existe uma falsa presença,
em uma verdadeira presença? Sim. A verdadeira presença foi a qual Jesus Cristo ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sós, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. Glória a Deus, aleluia. E qual é a falsa presença? Muitas das vezes é a falsa presença ao qual nós estamos acostumados a viver. E como saber se é uma falsa presença que nós estamos acostumados a viver? Primeiro, para nós sabermos se temos verdadeiramente a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que ter uma vida em santidade. Deus, ele não permanece em meio de nós. Deus, ele não permanece em meio à minha e à sua vida se antes nós não se santificarmos a ele. Glória a Deus. Há momentos ao qual muitas das vezes nós até sentimos a presença de Deus. Às vezes você sente a presença de Deus, mas depois você passa meses, anos sem sentir aquela mesma presença. Por quê? Porque você teve a intenção. E Deus, como é misericordioso, ele manifesta a sua misericórdia, a sua graça em nossas vidas. Mas chega momentos onde aquilo que era mais importante nós termos, que não há em nós, é aí onde nós perdemos a presença de Deus. Aí nós vamos parar e vamos pensar: nossa, mas por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Por que eu não estou sentindo aquilo que eu senti em algum culto dos jovens, da mocidade, da minha igreja? Por quê? Aí Deus ele nos traz à memória aquilo que Davi ele vai dizer: mas antes santificai-vos, porque por causa da falta de santificação entre nós, nós não podemos fazer subir a arca de Deus até nós. Nós não conseguimos permanecer com a presença de Deus, mas nós perdemos ela. Mas agora vamos fazer diferente, vamos se santificar, porque assim nós vamos conseguir trazer a presença de Deus e ela permanecer em nosso meio. Por quê? Porque Deus disse que a presença dele, ele estaria em nosso meio, onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele. Glória a Deus. E esta mensagem de hoje é a qual Deus ele tem para o meu e o seu coração, e vamos meditar nela. Toda a intenção nós temos que prestar atenção, porque muitas das vezes falta o mais importante, que é a santificação. Glória a Deus.